Que som é esse a elevar-se no ar? Murmúrio de lamento maternal. Quem são essas hordas embuçadas a alastrar? Em plainos infundos a tropeçar na terra ressequida. Apenas circundada pelo horizonte raso, que cidade é essa por cima das montanhas, que estala e se refaz e estoura no ar violeta? Torres cadentes, Jerusalém, Atenas, Alexandria, Viena, Londres e Reais. O vídeo de hoje é sobre Terra Devastada, do T.S. Eliot. Bom, eu comentei no Instagram, fiz um post lá que teve uma repercussão muito legal sobre os livros que me assustavam, livros que eu ainda não tinha lido porque achavam que iam ser muito difíceis, e perguntei pra galera quais eram os livros que os assustavam, que os intimidavam de algum modo. E eu citei 2 livros que me intimidavam, me intimidam um pouco, e que eu tinha vontade de ler, mas achava que ia ser muito difícil. Eu citei o Som e a Fúria, do Faulkner, e A Terra Devastada, do Eliot. E aí, depois do diálogo que eu tive com o pessoal lá, eu decidi que eu ia encarar esse rojão, e encarei, estou aí, li A Terra Devastada. Esse é um poema importantíssimo para o modernismo literário. Ele foi publicado em 1922 e aqui no Brasil ele recebeu inúmeras traduções de título diferentes, né? Terra Devastada, Terra Desolada, Terra Inútil, Terra Infértil. É uma tradução assim meio difícil. A minha edição não é brasileira, embora eu saiba que há boas traduções, se eu não me engano, do Ivan Junqueiro, uma boa tradução, mas a minha edição é bilíngue. Eu queria muito uma edição bilíngue e ela é dessa editora aqui, Relógio d'Água, que é uma editora portuguesa. Não sei se está focando, tá? É que tem essa capinha de papel. O poema é dividido em 5 cantos e, além disso, ele tem umas notas no final, o que parece que foi meio... não foi muito bem visto por alguns leitores e críticos da época, que acharam muito pedante um autor botar notas no seu poema, né? De que seu poema precisasse de notas para ser decifrado. Mas depois o Eliot diz coisas ótimas. Eu adorei entrevistas do Eliot. Ele disse que ele resolveu botar as notas por 2 motivos. Esse poema ele tem uma quantidade imensa de citações, então ele não queria ser acusado de plágio. Ele queria dizer de onde ele tirou os fragmentos, né? Então, na verdade, ele não estava querendo explicar nada, ele estava querendo botar a fonte dos textos a que ele se refere. O outro motivo é que ele, para fazer uma edição impressa, disseram para ele que o poema estava muito pequeno, então a edição tinha que ser um pouquinho maior, então ele enfiou ali essas notas. Achei essa explicação muito engraçada, para dar uma engordada no livro, né? Bom, mas quem foi o Eliot? O Eliot foi um escritor, um poeta e crítico literário, ensaísta, norte-americano, né? Ele é muito associado à Inglaterra, porque ele viveu lá há muito tempo, mas ele é norte-americano, ele nasceu no meio oeste. Ele estudou em Harvard, ele estudou filosofia e literatura, mas ele vai para a Europa para estudar. Ele chega na Inglaterra em 1914, exatamente no começo da Primeira Guerra. E ele vive um período na Inglaterra, ele vive um período na França, ele vive um período na Suíça. Ele escreve o poema quando ele estava se tratando na Suíça, porque o Eliot teve um abalo psicológico, mas ele anos depois acaba obtendo a cidadania britânica. Ele se converte, né, à religião anglicana. E então ele acabou assim muito associado à Inglaterra, embora ele seja norte-americano. O Eliot, ele tem uma história com ele que eu amo, né, que eu li no livro do Hemingway, no Paris é uma Festa, porque ele viveu um tempo em Paris, conheceu Hemingway, conheceu o Ezra Pound. E como o Eliot falava muitas línguas, quando ele estava na Inglaterra, no período que ele foi para lá para fazer doutorado, se eu não me engano, mas por conta da guerra, né, bagunçou, as universidades ficaram esvaziadas, ele acabou indo procurar outros empregos, então ele trabalhou em banco.
E parece que isso não fez muito bem pra ele, né? Inclusive, parece que parte, assim, da crise pessoal dele tinha a ver com trabalhar nesse banco. Mas ele foi pra... ajudou muito pra ele trabalhar no banco, o fato de que ele falava muitas línguas, né? E aí, o Ezra Pound, outro escritor muito importante do modernismo, ficava com pena de ver um poeta tão talentoso ter que trabalhar no banco. Então o Pound fazia vaquinha com outros escritores, artistas, entusiastas, da galera arrecadar um dinheiro e ajudar o Pound, ajudar o Eliot para ele poder acabar de escrever. Né? Eu adoro essa história. Bom, daí o Eliot, ele escreveu esse poema num período de grave crise pessoal. Ele estava, como eu falei, com esse abalo psicológico que não descobri exatamente o que era, se era depressão, mas enfim, chegou a se tratar. O casamento dele estava acabando, ele estava em crise com a esposa dele. E aparentemente ele estava desencantado com o resultado da Primeira Guerra. Ele estava... como toda essa geração de escritores ali, né, da década de 20, ele estava muito abalado com assim, com os resultados da Primeira Guerra, com a devastação da Europa, e todo mundo estava muito sob esse impacto, né, dessa desilusão, desse desencanto pós-Primeira Guerra. E aí o Eliot então escreve esse poema mais ou menos no curso de um ano enquanto estava na Suíça fazendo esse tratamento. E o poema era muito maior do que ele é hoje. O Ezra Pound é que fez uma edição, né? Embora até aqui na introdução diga que o Pound não acrescentou ou mudou muitas palavras, ele só cortou muitos versos, porque o poema era muito grande. E aí temos então esse poema aqui de 5 cantos, um poema bem curioso. O tema geral do poema, como diz o título, é devastação. O poema ele é um poema difícil de interpretar, embora as pessoas atribuam várias linhas interpretativas até bem complexas, mas o que você consegue perceber lendo, tentando pegar assim, os temas principais, é que ele vai abordar esse tema da destruição. Eu até fiz aqui um esqueminha mais ou menos que eu vou dizer para vocês. Vou dizer o nome dos cantos, que são acho que bem representativos também desse tema, né, da devastação. O canto 1 é o enterro dos mortos. O canto 2 é uma partida de xadrez. O canto 3 é o sermão do fogo. O canto 4 é morte pela água. E o 5, o que disse o trovão. Então, o que acontece? Esse poema, ele é composto por inúmeras citações de outras obras. Ele é um grande mosaico. O Eliot fez algo que pode parecer muito fácil, mas que, na verdade, eu acho que é muito difícil, que é conseguir se manter nesse tema dele, da devastação, né, com diferentes cenas ou momentos, se utilizando da obra de outros escritores. E essas obras vão perpassar toda a literatura ocidental, não só a literatura, mas música também. Ele começa o conto com uma passagem de literatura clássica, uma citação de literatura clássica, assim, bem desencantada, que tem a ver com uma maldição da Sibila. Ele dedica o poema pro Ezra Pound com um fragmento da Divina Comédia para o melhor marceneiro, algo assim. Mas é uma passagem da Divina Comédia. E aí depois é um carnaval de citações. Ele vai citar o Shakespeare, ele vai citar o Milton, ele vai citar John Donne, ele vai citar o próprio Ezra Pound, ele vai citar várias músicas, vai citar a ópera do Wagner, vai citar os Upanishads aqui. Isso é uma outra coisa, o livro tem citações em diversas línguas, latim, grego, italiano, francês, alemão, sânscrito. O poema vai falar de Buda, mas também vai ter fragmentos sobre o Santo Agostinho. Enfim, tem uma coleção, Bíblia, várias citações bíblicas. Então, é assim um grande mosaico de citações, né? Você pode ler o livro assim de início sem atentar muito para as citações.
O problema é que várias passagens têm aspas, então você percebe que ele tá citando alguma coisa, né? Tá citando coisa pra caramba. Então ele cita poemas, peças, romances, canções, óperas, texto bíblico, texto religioso, muita coisa. Há quem identifique um fio narrativo com um cavaleiro medieval. Em algum momento aqui ele vai falar de cavaleiro, de Santo Graal, ele vai falar de alguns mitos relacionados a essas histórias, mas assim, eu acho muito difícil encontrar um fio narrativo aqui, mas tem gente que diz que tem. Então, como uma boa obra modernista, tem muita colagem, né? Ele se apropria de obras de outros autores e ao mesmo tempo ele tem esse caráter muito fragmentado, ele é super fragmentado. Além disso, o poema ele intercala várias vozes narrativas diferentes, ele se passa em diversos tempos diferentes. Numa hora o personagem que tá falando tá em Londres, na mesma, assim, 2 minutos depois ele tá em Cartago. Então é um poema que passeia pelo tempo e pelos lugares e pelas épocas, pelos espaços, sempre trabalhando com essa ideia da devastação, com essa ideia da destruição. Então eu peguei cada canto e fui tentando identificar os temas principais, né? O canto 1, ele fala sobre infertilidade da terra, ele fala muito sobre maus presságios, é um canto que fala muito sobre previsões, horóscopo, e sobre previsões que não vão acontecer porque o futuro é infértil, o futuro não promete nada, né? Então um desencanto com algo que poderia vir, né? E profissões que não se realizam. O canto 2 vai falar de violência, incomunicabilidade, alienação, estagnação, devastação, pobreza, miséria, riqueza estéril, infertilidade. Esse canto 2 ele tem cenas bem diferentes, então tem tudo isso porque na verdade ele tem uma cena, depois ele tem outra, ele tem uma cena num palácio, depois ele tem uma cena numa taverna assim bem pobre, enfim, ele é bem variado. O canto 3 vai falar de sujeira, morte, devastação, rios poluídos, relações frias entre pessoas, relações embotadas, movimento cotidiano e estagnação ao mesmo tempo. O canto 4 é um canto minúsculo que vai falar de morte. Ele tem um pouco essa coisa da roda da fortuna, né? Uma hora, inclusive, ele o tempo todo aqui, além de falar de roda da fortuna, ele fala muito do enforcado do tarô. Porque tarô também é uma citação aqui, também é uma referência, vamos dizer assim. Né? E aí, nesse canto 4, ele vai falar do homem que um dia esteve por cima, era rico, era bonito, era garboso, e agora morreu, agora são só ossos e destruição, né? Mas é um canto bem pequenininho, bem lírico, bem musical também, até o bom da edição ser bilíngue, que você consegue dar uma checada no inglês, e é um inglês tranquilo de ler, não é um inglês difícil. E por fim, o canto 5 vai falar de aridez, de escombros, uma caminhada pelo deserto. Acontece que o canto 5 é muito ambíguo, porque ele vai falar muito de secura, escombro, destruição das cidades que foram destruídas, devastadas, ruínas. Mas ele fala, né, esse é o que disse o trovão, ele dá a entender que o trovão está anunciando a chegada da chuva, e pássaros também anunciariam essa chegada. Então você não sabe se o Eliot está falando de alguma esperança de algo bom, porque o poema termina, né? Então, assim, parece que também tem muitas interpretações sobre se esse fim é um fim promissor, esperançoso ou não. Mas, no geral, o poema é sobre destruição. As pessoas ressaltam muito o quanto o Eliot queria, né, os críticos, o quanto o Eliot queria ressaltar o fim, a morte, a destruição da cultura ocidental nesse poema depois da Primeira Guerra. O que faz algum sentido, até estilisticamente, por conta do modernismo, que é o fato de ele se apropriar de textos clássicos do Ocidente, particioná-los e reutilizá-lo de algum modo, né? E ele, de uma certa forma, fala então dessa fragmentação
né? E como o poema o tempo inteiro fala de destruição, de uma destruição que já existia na antiguidade, que continua existindo hoje, né? Fala de corpos, fala de pessoas pobres, pessoas doentes, sujeira. Ele meio que dá a entender que a civilização sempre caminha com a destruição, né? E esse é o Ocidente. E é como se ele quisesse esfarelar todo esse alicerce cultural e transformá-lo numa outra coisa, nessa coisa caótica, né? Não sabemos se como reação, se como resposta a esse vazio, a esse desencanto do pós-guerra, mas, enfim, é difícil de dizer, porque o próprio Eliot, quando as pessoas sugeriam essa interpretação para ele, o Eliot dizia que ele não tinha pensado nada disso, não. Que ele tinha uma angústia muito grande dentro dele, um peso muito grande que ele precisava botar para fora. E que até que o negócio saísse todo, ele não sabia direito sobre o que ele estava falando. Ele sabia que ele tinha esse peso, essa angústia, né? E então ele, de uma certa forma, tentou, né, relativizar um pouco essas interpretações todas, dizendo que não, ele não tinha esse planejamento todo ambicioso. Mas é meio difícil você dizer que esse poeta não teve planejamento nenhum quando ele cita essa quantidade imensa de textos em diferentes línguas. Ele talvez tivesse a ideia da devastação, mas talvez não tão estruturada nessa relação com a Primeira Guerra e com a decadência da cultura ocidental. Vou ler um fragmento do Sermão do Fogo, canto 3. Uma ratazana deslizou lenta pela vegetação, a arrastar a barriga viscosa pela margem, enquanto eu pescava no turvo canal. Num entardecer de inverno nas traseiras da central do gás, a cismar no naufrágio do rei meu irmão, e na morte antes dele do rei meu pai, corpos brancos nus no chão baixo e úmido, e ossos lançados num exíguo sótão baixo e seco, só restolhados pela pata da ratazana de um ano ao outro. Mas por detrás de mim, de vez em quando eu ouço buzinas e automóveis, que hão de trazer Sweeney à senhora Porter quando for primavera. Oh, estava a senhora Porter pela lua iluminada, assim como a filha estava, ambas lavam os pés, em água com soda. Um fragmento do canto 2, uma partida de xadrez. Esta noite os meus nervos estão mal. Sim, mal, fica comigo. Fala comigo. Por que é que nunca falas? Fala, em que estás a pensar? A pensar o quê? O quê? Nunca sei o que estás a pensar. Pensa! Penso que estamos no beco das ratazanas, onde os homens mortos perderam os seus ossos. Que barulho é esse? O vento debaixo da porta. Que barulho é esse agora? Que está a fazer o vento? Nada. Outra vez nada. Tu não sabes nada, não vês nada, não te lembras de nada? Lembro-me, aquilo são pérolas, que eram os olhos dele. Tu estás vivo ou não? Não há nada na tua cabeça? E nesse finalzinho aqui ele cita o Shakespeare, né? Cita uma passagem do Hamlet. Bom, Eliot ganhou o Nobel, né? Eu já li duas versões diferentes. Aqui no livro diz que ele ganhou em 47, na Wikipedia diz que ele ganhou em 48, mas enfim, por aí, década de 40, ele ganhou o Nobel. E eu acho que há quem vá achar o Terra Devastada um poema meio pedante, elitista, difícil, porque tem várias línguas, porque tem muitas citações. O poema, do ponto de vista da linguagem, não é exatamente difícil, nem em inglês, para quem lê inglês é bem tranquilo. Só é difícil encadear, né? Assim, é difícil você... Ele, apesar de ser um poema longo, ele não é um poema tão longo, né? Você lê, na verdade, ele rápido, ele tem essas 5 partes, uma delas bem pequenininha. Mas ele tem, assim, vamos dizer, um tema geral e muitas cenas. Nesse sentido, até o poema é muito dramático, né? Porque ele, em vários momentos, lembra uma peça. Mas você vai percebendo, assim, os temas gerais, né? Dessa coisa da devastação, da destruição, da morte. Não era intenção mesmo do Eliot, pelo que ele mesmo diz, que o poema tivesse, assim, um encadeamento lógico, né? Eu acho que é próprio do projeto modernista que o poema nasça dessa fragmentação, né? E dessa colagem de vários textos. Eu gosto muito dessa ideia de um poema composto por vários textos. Acho que alguém em algum momento tinha que fazer isso mesmo. Uma referência que o Eliot aponta é Ulisses, do
James Joyce, né? Ele gostava muito do romance, então ele parece que ele quis fazer coisa aproximada com o poema dele. E eu gostei muito de ter lido, assim, pra mim, que leio poesia há muitos anos, o estranhamento não foi tão grande, né? Eu sou leitora de Ferreira Goulart, que é um poeta que tem poemas longos também, poemas difíceis. Estou habituada, por exemplo, ao poema em prosa, inclusive a poemas em prosa difíceis, como do próprio Ferreira Goulart ou do Rimbaud. Com isso não estou querendo dizer que eu sou mais esperta, mais inteligente. Não, o que eu estou querendo dizer é que eu estou mais habituada à poesia. Então, o poema, para mim, não foi um estranhamento total, porque eu já li muitos poetas, eu gosto de poema. Então o medo que eu tinha antes não é completamente infundado, porque claro, o poema tem essa história, esse background. Eu não seria capaz de identificar sozinha as citações, né? É muito bom que venham essas notas atrás, mas também tem vários comentários na internet falando, né, dessas citações. Mas eu gostei muito de ter lido, né? Foi bom que eu não tenha prolongado muito, né? E talvez acabasse nem nunca pegando o poema, porque no fim das contas, o poema fez sentido pra mim. Ele não foi uma coisa completamente disparatada, não. Eu até gostei bastante. Não fiquei com aquela sensação de, ai, negócio, né, só para acadêmicos lerem e tal. Não, na verdade, eu até gostei bastante. Mesmo que, claro, pra mim, minha leitura pura, sozinha, eu não seria capaz das associações teóricas todas que existem. Mas a minha leitura, a minha interpretação já deu bastante conta desse desencanto e dessa crise, né? A gente percebe muito aqui um sentimento de falta de esperança e de crise nos personagens que falam, né? Os sentimentos que estão em jogo aqui no poema me atingiram, né? Não foi um poema estéril nesse sentido em mim, de eu ler e não entender porcaria nenhuma, né? Eu senti a angústia da infertilidade da terra, a angústia da seca, a angústia da falta de perspectiva, a angústia da pobreza, da sujeira, da destruição, né? Então, isso me tocou, sim. Então fiquei muito feliz. Esse é um poema, como eu falei, muito importante para o modernismo. Ele é considerado um dos poemas mais importantes da literatura ocidental, em especial né, dessa fase modernista. E eu gostaria de saber se vocês leram, né? Uma menina falou comigo no Instagram que há algumas leituras associando o Terra Devastada aos filmes do Mad Max, né? Achei muito interessante. Eu gostaria de ler algo do tipo, se vocês conhecerem, me indiquem. E me digam aí se vocês já tinham ouvido falar do Eliot, se vocês têm vontade de ler o Eliot, se vocês já leram Terra Devastada. Uma outra coisa muito legal que o Eliot escreveu, não sei se vocês sabem, é um poema sobre gatos, né? Um poema não, um livro de poemas sobre gatos. Esses poemas do Eliot deram origem, né? Foi daí que saiu, depois, mais tarde, aquele musical chamado Cats, né? Então, graças aos poeminhas do Eliot, que se eu não me engano ele escreveu para uns sobrinhos, alguma coisa assim. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de ler, de finalmente desencantar com um dos meus livros intimidadores. E digam aí pra mim se vocês conhecem o Eliot, já leram alguma coisa dele, já leram o Terra Devastada e o que acharam, se leram. Beijos e até a próxima. Tchau!